Salve, salve acupunturistas! Estamos de volta para o programa Café com Acupuntura e nessa semana então e na próxima semana, faremos ele todos os dias de segunda a sexta-feira, tá? Então hoje entro excepcionalmente, na quarta-feira também, Fizemos ontem, vamos fazer hoje e amanhã e semana que vem faremos todos os dias. Então vamos juntos, porque temos casos incríveis aqui para discutir, aqui nesse local, nesse programa, onde nós falamos sobre medicina tradicional chinesa de uma forma para te ensinar técnicas mais avançadas para você dominar ali todo o seu diagnóstico energético, a sua anamnese, a sua fisiologia energética, para que você possa ter os melhores resultados eficientes, tá? E mais do que isso, promover autoconhecimento e inteligência emocional nos seus pacientes. Então sejam todos bem-vindos e vamos juntos, porque hoje vamos falar sobre um caso um pouquinho diferente, Um caso sobre escoliose. Então vou fixar aqui, café com acupuntura. Será que a escoliose, mesmo sendo um problema estrutural, ele tem a ver com as emoções? Será? Caso clínico. Aê! Escoliose. Será que tem a ver? Como será que é a língua de um paciente com escoliose? Lembrando que a escoliose é um problema estrutural e mesmo sendo um problema estrutural, nós podemos pensar em algumas alterações por trás. Show de bola? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso caso clínico de hoje, que vai ser incrível. Vamos lá, então. Hoje o nosso paciente é uma paciente do sexo feminino, 27 anos de idade, 27 anos de idade, tem uma escoliose dorsal em S, Então, dorsal à esquerda e lombar à direita. Então, escoliose em S que pega as duas partes da coluna, Então, nós temos a coluna aqui. Na parte dorsal, ela puxa à esquerda e na parte lombar, ela puxa à direita. Então, escoliose em S, tá? Prefere o sabor salgado, e olha que vai ser interessante algumas questões aqui, tá? Prefere o frio, tá? A menstruação é com fluxo normal, mas tem constipação intestinal, intestino preso, tá? Muitos gases, tá? Prefere água natural, tá? O sono, ela dorme fácil, mas acorda várias vezes. Acorda várias vezes à noite, tá? Então, ela acorda várias vezes à noite, então não tem um sono de boa qualidade para fazer a limpeza energética e emocional durante o sono, tá? Inclusive ontem, eu falei no Café com a Acupuntura de ontem, hoje novamente eu vou comentar um pouquinho a respeito disso, e até postei um vídeo curto ontem no meu Instagram falando sobre a importância dos pesadelos e dos sonhos na limpeza das emoções, tá? Tem ovário policístico, tá? E ela tem como emoções, tá? Tristeza e melancolia. Principalmente após a morte do irmão, Então ela ficou bem mais triste e melancólica após a morte do irmão. Então olha só, eu preciso esclarecer alguns pontos aqui para vocês que são importantes antes de nós começarmos, tá? Nós estamos falando de um caso clínico sobre escoliose. Lógico que os desequilíbrios energéticos dessa paciente podem ter levado à escoliose, mas não necessariamente né? Não necessariamente nós precisamos entender que esses padrões de desequilíbrios vão desenvolver escoliose. A
tá? Porque a escoliose já é algo mais estrutural e eu vou falar mais a respeito dela, tá? Mas nós precisamos entender alguns fatores que chamam a atenção nesse processo, tá? Precisamos entender alguns fatores que chamam a atenção nesse processo. Então aqui, ó, juntamente com a escoliose, vou até completar um pouquinho mais aqui, tá? Juntamente aqui, né, ela tem uma escoliose dorso-lombar, né, dorso-lombar em S, mas nós temos que entender que é uma escoliose, mas que gera um comprometimento muscular. Pensem comigo aqui, se a escoliose dela é em S, tá? Então ela faz isso aqui, ó, dorsal, ela é à esquerda, lombar à direita. Raciocinem comigo aqui. Se a coluna ela é reta, ela precisa ser reta. Se ela está gerando a tensão para um lado, tá? Nós precisamos entender que aqui nós estamos tendo uma tensão muscular. Tensão muscular. É como se fosse uma contratura muscular. Olha, se a coluna está aqui e a musculatura começa a puxar aqui, ó, ela vai começar a gerar uma tensão e um desnível. Faz sentido isso para vocês? Então, do lado direito da torácica, né, onde ela tem a escoliose para o lado esquerdo, vai ter uma contratura maior. E na lombar, a mesma coisa do lado contralateral. Mas, se nós pensarmos aqui, então, ó, desse lado nós temos uma contratura, mas desse lado nós temos um alongamento da musculatura paravertebral. Uma fraqueza muscular dessa musculatura. Por quê? Porque essa região fraca não consegue segurar a tensão do outro lado. Isso gera um desnível. Isso gera a escoliose. Faz sentido isso para vocês? É claro isso para vocês? Então, como tem muitas pessoas aí, acupunturistas, que às vezes não são fisioterapeutas, às vezes não tem muito essa noção dessas estruturas, tá? Então, nós temos que entender, primariamente, que nós temos um padrão de desequilíbrio de fraqueza muscular, de um lado, e de tensão muscular do outro lado, tá? Então nós temos, de um lado, contratura muscular, tensão muscular, né, que pode estar vindo pela uma estagnação de energia da Terra. Então eu vou colocar aqui, ó, tensão muscular da Terra e fraqueza muscular do outro lado, que pode ser do metal. Geralmente é do metal. Tá? O metal não capta muito bem a energia em não absorve o oxigênio, então a musculatura diminui a absorção do oxigênio, chega pouco oxigênio nos músculos, ele não consegue fazer uma boa captação desse oxigênio, então ele acaba ficando mais fraco. Tá? Então aqui nós podemos pensar a princípio nisso aqui. Tá? Lembrando que aqui na região da coluna nós vamos ter os pontos dorsais. Dorsais. Que são pontos que estão ligados ao órgão e à parte mais externa, às emoções. Então, se nós temos uma contratura muscular desse lado e uma fraqueza muscular desse lado, nós vamos ter um comprometimento também do órgão e dessa emoção. E na região que pega essa questão desse paciente, né, que pega mais na região lombar e torácica, então ele vai pegar basicamente o coração e a euforia, o fígado e a raiva, o baço e a preocupação, e o rim e o medo. Por quê? Porque o pulmão e a tristeza já está mais lá em cima. Tá? Então, consequentemente, pode ter um comprometimento dos pontos dorsais.
Então vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui. A escoliose, ela então é uma patologia que começa com a contratura muscular e uma fraqueza muscular, mas que vai gerando uma estrutura. Isso aqui pode então chegar e acometer a articulação da coluna vertebral. Então pode gerar um comprometimento da água. Mas mais do que isso, a manutenção desse padrão, tá? A manutenção desse padrão de desequilíbrio, de tensão e de fraqueza muscular pode inclusive comprometer a função energética desses pontos, gerando ainda mais comprometimentos energéticos. Então tá vendo a via de mão dupla? Olha, uma emoção gera um desequilíbrio energético que gera uma patologia física. Mas a escoliose, por exemplo, é uma patologia física que compromete a função energética desses pontos, que podem comprometer, né, a função orgânica desses pontos, assim como piorar a questão emocional. Vocês conseguem visualizar isso ou fui muito confuso? Fui muito confuso? Me confirme aí, se vocês conseguiram entender isso aqui. Porque é um pouco mais complexo para nós entendermos, né? Confirma aí se vocês conseguiram compreender esse raciocínio aqui. Ó, então vamos lá. Nós precisamos... Show. Ó, vamos lá então, só repetindo aqui para ficar bem claro, porque às vezes na hora de explicar, eu confundo um pouquinho vocês. Vamos lá. Nós temos uma... Eu vou até desenhar aqui no quadro que vai ficar melhor. Ó, nós temos sempre uma emoção que gera um desequilíbrio energético. Certo? E isso gera uma patologia física. Então, por exemplo, a contratura muscular aqui e a fraqueza muscular que pode desencadear a escoliose. Então vamos pensar, um excesso de preocupação que gera uma estagnação de energia, que gera uma tensão muscular, então contrai ali a musculatura de paravertebral que começa a entortar a coluna ali na escoliose, certo? E uma fraqueza muscular, então, ou seja, a energia não está circulando, porque de um lado está tendo estagnação, do outro está tendo o quê? Deficiência, fraqueza muscular, tá? Então, uma emoção gerou um desequilíbrio energético que gerou uma contratura muscular, início de uma escoliose. Mas essa escoliose, mantendo esse nível de tensão aqui nessa região, ele compromete a nutrição desses pontos. Então, essa própria patologia física, essa própria contratura começa a comprometer ainda mais a função energética desses pontos, dos pontos dorsais, que nós estamos falando da escoliose. Quando compromete a função desses pontos, diminui a nutrição do órgão com os pontos de acupuntura, porque tem uma tensão muscular muito grande. E se esses pontos estão ligados não só aos órgãos, mas também às emoções, ele pode inclusive comprometer a limpeza emocional, gerando mais ruminação emocional, gerando mais regurgitamento mental das emoções vivenciadas durante o dia. Por quê? Porque tem uma estrutura física comprometendo a interação dos pontos com os órgãos e dos pontos com o sistema nervoso central que coordena as emoções, que é o caso dos pontos dorsais, que fica localizado na região paravertebral, que é uma das musculaturas responsáveis também pelo desequilíbrio da escoliose. Fez sentido agora? Ficou mais claro? Sim ou não? Ficou mais claro aí? Ajudei ou atrapalhei, né? Fogo, terra, metal, água, madeira. Aí, agora ficou melhor? Exatamente, seria o caminho contrário da lógica inicial. Por quê? Porque é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, tá? A emoção é o gatilho que gera o desequilíbrio energético que pode gerar uma patologia física. Vamos lá.
Só para ficar bem claro isso aqui para vocês, que isso aqui é importante e muita gente não fala sobre isso, né? Eu preciso que vocês entendam definitivamente isso aqui. Ó, vamos pensar numa emoção, uma raiva. Uma raiva, tá? Show, exatamente, Luciano. Metafísica da saúde, perfeito, tá? Vamos lá, vamos pensar numa raiva. O paciente tem muita raiva, muita mágoa, muito rancor. A mágoa, a raiva e o rancor é da madeira, é uma emoção. Essa emoção começa a gerar estagnação, vai ficando estagnado, começa a juntar gordura no fígado, esteatose hepática. Chegou a patologia física. Tá? Então a emoção, a raiva, a mágoa geram uma estagnação de energia, começa a depositar gordura no fígado, patologia esteatose hepática. Aí a esteatose hepática instalada, ela começa a comprometer a função yin e yang do fígado. Então diminui a função fisiológica do fígado. As enzimas do fígado, né, TGO, TGP, que começa a comprometer, né, a fisiologia do fígado, começa a comprometer ainda mais a função energética do fígado. Então, além da estagnação, começa a gerar uma irregularidade energética, a energia não começa a circular, tem dissociações de energia, e isso acaba prejudicando ainda mais o quê? A emoção, gerando mais raiva, mais mágoa, mais rancor. Tá vendo a cronificação das coisas? Então, às vezes uma raiva começa a gerar uma estagnação de energia, gera uma esteatose hepática. A esteatose hepática começa a gerar mais densificação de energia, começa a gerar mágoa e rancor. O desdobramento, inclusive, da emoção. Não vai e volta dessa fisiologia energética. Certo? Lógico que isso leva anos, né? Não é da noite pro dia. Mas vocês estão entendendo a importância de entendermos e compreendermos como as emoções afetam o nosso paciente? Vocês entendem a importância de termos um processo de tratar e trabalhar as emoções do nosso paciente para fornecer para ele um autoconhecimento, para que esse autoconhecimento dê autocontrole para as suas emoções? E isso, então, gerar um processo de inteligência emocional para quebrar esse fluxo de mão dupla aí que pode comprometer a emoção, gerando desequilíbrios energéticos e patologias físicas, e o inverso também. Vocês entendem a importância de ter inteligência emocional? A importância que nós, acupunturistas, precisamos dar para as emoções dos nossos pacientes. Os nossos pacientes, eles têm desequilíbrios emocionais. Se nós não tratarmos isso, nós ficaremos reféns a tratar queixa principal e sermos colocadores de agulha. Nós temos que ter um raciocínio clínico muito maior e amplo frente às emoções do nosso paciente. É isso que vai fazer a diferença de um acupunturista colocador de agulha e de um acupunturista fora da curva. Aquele acupunturista que todo mundo quer fazer tratamento com ele. Por quê? Porque ele é fora da curva. Ele consegue ver as patologias de uma forma muito mais ampla no paciente e entregar o melhor resultado. É por isso que teremos o café com acupuntura. Ó. Por isso que teremos o laboratório de inteligência emocional. Nos dias 14, 15 e 16 de setembro, às 8 horas da noite, um evento fechado, online e gratuito. Basta você ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição e vir conosco nessas aulas que eu quero te mostrar como técnicas avançadas da acupuntura são capazes de promover clareza mental, discernimento, planejamento, dessensibilização das emoções. Como que as emoções lá do período gestacional, né, podem ser dessensibilizadas com protocolos avançados de acupuntura. Aquelas emoções que você vivenciou quando você estava dentro do ventre da sua mãe. E que você recepcionou essas emoções através do sangue, pelo cordão umbilical que você é ligado com a mãe. Então as emoções que a sua mãe sentiu, você pode ter guardado elas no seu inconsciente. E isso prejudica a sua vida futura, a sua vida adulta. Não só a sua, mas do seu paciente também. Então você quer aprender técnicas avançadas de acupuntura para fazer essa dessensibilização? E hoje, antes de entrar aqui na live, uma aluna do curso mandou uma mensagem falando: professor, fiz o protocolo gestacional hoje,
ontem, né? Desculpa, fiz esse protocolo gestacional ontem, né? Que é o protocolo que dessensibiliza essas emoções desde o período da vida intrauterina. Tive muitos sonhos durante a noite e não consigo lembrar nenhum. Por quê? Porque os sonhos são importantes nesse processo de dessensibilização. Já existem pesquisas científicas que mostram que pesadelos após um período de alteração emocional, então se você teve um dia com alta carga emocional e você tem um pesadelo durante a noite, isso serve como um processo de limpeza, porque aquela emoção que está ali enraizada no seu sistema nervoso central, ela não vai te gerar tantos desequilíbrios após você ter um pesadelo. Então é um fruto de um processo de limpeza. Olha que incrível isso! Olha que incrível isso! Nós, acupunturistas, precisamos dominar isso. Show? Então vamos lá. Que o tempo passa. Então essa paciente ela tem escoliose, né? Então a escoliose é um problema de contratura muscular, de fraqueza muscular, que pode interferir na articulação. Na articulação. Tá? Como eu expliquei lá no começo da live. Essa paciente ela prefere o sabor salgado. Então ela tem um desequilíbrio na água. Ela prefere o frio. Se ela prefere o frio é porque ela tem muito calor. Ela tem preferência pelo frio, então ela tem muito calor. Ela tem o intestino preso. Constipação intestinal. Alteração do metal. Tá? Ela tem muitos gases. Alteração do metal. Ela prefere água natural. Se ela prefere água natural, ela tem um certo calor nos rins. Frio nos rins. Porque a água natural, ela está como se fosse, em temperatura ambiente, ela está como se fosse quente, tá? Eu estou usando os canais divergentes para tratar as emoções. Tem alguns resultados bem interessantes. Show, Alejandro. Maravilha, canais divergentes são bem interessantes mesmo para o trabalho das emoções. Tá? Eu tenho uma visão mais científica do tratamento das emoções com inteligência emocional, que é a ativação do sistema límbico em conexão com o neocórtex, que é quem gera discernimento, planejamento, reconhecimento, conscientização e racionalização das emoções. Mas são técnicas bem interessantes, show de bola. Tá? O sono dela acorda várias vezes à noite. Tá? Ela tem ovário policístico. O que é o ovário policístico? É uma alteração da madeira, porque o ovário é nutrido pela madeira, mas é uma estagnação de energia no ovário. Então, olha, tem uma umidade, né? Uma alteração de forma que está comprometendo o ovário. Né? Ela relata muita tristeza e melancolia. Então, olha só. Ela já tem uma alteração de forma que está interferindo na madeira. Ela já tem uma fraqueza muscular que é do metal. Então, terra e metal são patologias que acometem muito ela. E essa terra e esse metal interferem na água, por isso que ela prefere o sabor salgado e ela prefere água natural. Mais do que isso, essa alteração de terra e metal também compromete a madeira, gerando alteração no sono. Porque se tem uma fraqueza muscular de um lado e uma contratura muscular do outro, essa energia não vai circular. Se ela não circula, gera alteração da madeira. Olha a alteração de forma chegando lá no ovário. Essa paciente tem 27 anos de idade. Conseguem perceber isso? Vamos ver se isso faz correlação com a língua dela. Vamos ver se tudo isso que nós falamos tem referência com a língua dela. Olha, vamos lá. Vamos fazer a avaliação dessa língua por partes, tá? E aí, essa língua tem saburra ou não tem saburra? Tá chegando uma galerinha nova aí, entrando, acompanhando aí as aulas. Pessoal, eu faço uma avaliação de língua num passo a passo. Então, primeiro eu avalio se tem saburra, se ela está presente ou ausente, se ela está presente, se ela é amarela ou branca. Tá? Depois eu avalio a cor da língua. A cor da língua ela é vermelha, pálida ou arroxeada. Terceiro fator que eu avalio é as alterações de forma. Se tem fissura, se tem edema, se está desviada, se está trêmula, se está denteada. E por fim eu avalio a umidade. Se essa língua está mais seca ou mais úmida. Perfeito? Então vamos lá. Tem saburra? Perfeito, tem saburra. Que cor que é essa saburra? É uma saburra branca. Tá? Uma saburra fina e branca.
Perfeito? Saburra branca. Show de bola, tá? Vamos lá. Só responder essa pergunta aqui. Renner, todo tratamento tem uma causa emocional? Sim, com certeza. Como chegar nessa avaliação caso o paciente não informa ou não tem consciência? Exatamente aí, Tati, que entra o curso de inteligência emocional. Vamos lá, que essa pergunta é interessante, eu vou dar uma pausa nisso aqui. Todas as alterações têm um fundo emocional, todas elas, tá? Então, às vezes, vou colocar nós como pacientes, tá? Nós ou os pacientes não temos essa noção. Por quê? Porque não está na consciência, está no inconsciente. E muitas vezes o paciente mesmo não sabe falar as emoções dele. Ou não quer falar, ou ele tem vergonha das emoções dele, ou ele é muito fechado e ele não consegue se abrir com relação às emoções. Então o curso de acupuntura na inteligência emocional vem justamente para isso. Porque os protocolos do curso de inteligência emocional, ele faz um reequilíbrio do padrão de desequilíbrio energético, usa o ponto de domínio das emoções. Então, essa é a linha terapêutica de cada um dos protocolos do curso de inteligência emocional. Então, além de tratar as emoções, ele vai tratar o desequilíbrio energético desse paciente. E além disso, esses protocolos fornecem uma conexão com o sistema límbico e o neocórtex. Eu vou explicar muito mais, com mais detalhes no evento Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de setembro. É online e gratuito, basta ir lá no link da minha bio fazer a sua inscrição. Tá? Vou explicar com mais detalhe como isso acontece. Então, quando nós utilizamos esses protocolos, existe essa conexão do sistema límbico com o neocórtex, gerando uma racionalização e uma conscientização dessas emoções. Então, os protocolos vão dar um autoconhecimento para os pacientes. Então, mesmo que essa emoção esteja no inconsciente, que o paciente não saiba falar, que ele não saiba se expressar, ou até que ele se expresse erroneamente, né? Tem muitos pacientes chegam no consultório e falam, sou muito ansioso, mas às vezes não é ansiedade, é preocupação. Às vezes fala que é muito preocupado, mas não é preocupação, é ansiedade. Então, às vezes o paciente não sabe. Mas quando você faz todos os protocolos, isso gera um autoconhecimento que gera uma inteligência emocional no paciente. Então, ele melhora o padrão de desequilíbrio energético e controla as emoções. Fruto de um resultado muito grande que é dentro da acupuntura, né? Juntar essas duas coisas. Show? Consegui explicar, Tati? Faz sentido isso para você? Ou para todo mundo, né? Vocês conseguem entender a grandeza disso? Tá? Rafael, é tudo junto? O que é tudo junto, Rafael? Eu não consegui pegar. Tá? Então vamos lá, voltando para a língua aqui. Língua, tem saburra branca, uma saburra fina, mais branca, perfeito. Qual que é a cor dessa língua? Ela é uma língua pálida, vermelha ou arroxeada? Língua pálida, vermelha ou arroxeada? É o segundo fator que nós vamos avaliar. E aí? Ó, a ponta dela tá bem vermelha, né? Ponta vermelha. E o corpo? E o corpo? O corpo também é vermelha? Parece bem vermelha, né? Tudo junto na avaliação. Eu faço esse passo a passo igual eu tô fazendo aqui agora, tá? Karine, você achou mais pálida? Às vezes é por causa da saburra branca, tá? Que deixa ela mais pálida. Mas é uma língua mais vermelha, tá? Vermelha em geral. Certo? Terceiro fator. Alteração de forma. Alteração de forma. Tem fissura? Tem fissura. Fissura muito importante onde? No triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor superior. Basicamente ali na região do pulmão, né? Basicamente ali na região do pulmão. Essa língua, ela está edemaciada, volumosa, parece até um pouco retraída, né? Que é uma alteração também da estagnação de energia. Então, edemaciada, parece até um pouco denteada, né? Parece até um pouco denteada. Vocês conseguem visualizar isso? Edema e denteada. E por fim, então, nós vamos avaliar
Umidade. Essa é uma língua mais úmida ou mais seca? Ela tem brilho, né? Ela tem brilho aí ou não? Ou ela está mais seca? Olha ali na região do pulmão, do coração, tem assim uma certa umidade, não tem? Uma certa umidade, um brilho? Úmida. Vamos traduzir tudo isso que nós encontramos? Show! Vamos traduzir tudo isso que nós encontramos? Olha lá. Saburra branca. Frio. Nos rins e no baço, basicamente, né? Onde está a saburra. Ponta vermelha. Calor no coração. E ela está vermelha, calor geral. Calor geral. É? Fissura no triplo aquecedor médio e superior. Deficiência de energia em ti do baço e do pulmão. Do pulmão. Tá? Edema. Estagnação de ti do baço. Denteada. Estagnação de ti do fígado e da vesícula biliar também. Chegou nas laterais. Chegou nas laterais. Úmida. Deficiência de energia yang qi do pulmão. Olha só. Vamos ver se faz sentido. Vamos ver se faz sentido. A fraqueza muscular geralmente vem por uma deficiência de energia yang qi que não nutre os músculos. Ela tem umidade? Tem. Deficiência de energia yang qi do pulmão que não coloca os líquidos para circular. Olha só que interessante. Essa paciente tem contratura muscular que gerou escoliose, né? Então, se ela tem uma contratura muscular, ela tem estagnação de energia? Tem. Essa estagnação de energia já chegou aonde? No fígado e na vesícula biliar, nas laterais. Ela tem ovário policístico? Olha a umidade chegando nas laterais, chegando lá no fígado e na vesícula biliar, chegando no ovário. Certo? Essa paciente tem calor? Tem, que ela prefere o frio, ela tem muito calor. Tem muito calor. Mas dessas características que nós falamos aqui, qual que é a que mais chama atenção? Se você bate o olho nessa língua, e fala assim, nossa, tem essa alteração que me chama muita atenção. O que que é? O que que mais chama atenção nessa língua? O que mais chama atenção nessa língua? A fissura e a estagnação, né? Essa fissura chama atenção, né? Então tá aqui, ó. Fissura e estagnação. Isso é o que mais chama atenção. Tá? Perfeito. Deficiência de Yin. Show. Isso, exatamente. É uma fissura dupla ali na região, né? Do pulmão e do baço, né? Exatamente. Show de bola. É isso aí. Quase que eu encerro a live. Fui parar de compartilhar aqui, quase que eu encerrei a live. Pensa, não é possível. Exatamente. Tá? Então chegamos no maior desequilíbrio. Tá? Chegamos no maior desequilíbrio. Tá? Pessoal, muitos alunos estão perguntando, professor, como que eu faço para enviar um caso clínico para você discutir? Basta você ir lá no meu direct, me manda a avaliação e a foto da língua que eu coloco aqui na lista para nós fazermos. Nós vamos fazer vários casos clínicos durante essa semana e na próxima semana também, tá? Então, se você quiser, já me manda. Amanhã faremos o da Nicole, tá? Nicole, faremos o seu caso clínico amanhã, tá? Show! Beleza? Então, vamos lá. Chegamos nos máximos desequilíbrios. Então, quais são os principais desequilíbrios dessa paciente? A fissura, né? Que mostra uma deficiência de energia indo baço, que gerou uma estagnação de Qi do baço, e isso está gerando o quê? Uma estagnação de Qi do fígado e da vesícula biliar. Não está deixando de circular. Se nós temos uma estagnação, uma deficiência de Yin do baço, com estagnação de energia Yin do baço, vai gerar muita energia Yang? Não, porque a energia Yang não vai conseguir circular. Então gera a deficiência de energia Yang Qi do baço. Do pulmão. Então olha só. Olha o desequilíbrio que essa paciente tem por conta da escoliose. Isso vai comprometer a articulação? Vai. Vai comprometer a articulação.
Ó, se nós formos pensar numa linha terapêutica capaz de ter os melhores resultados com essa paciente, é lógico que a acupuntura não vai corrigir a escoliose dela, tá? Entendam isso de uma vez por todas. Olha só o que eu vou falar aqui agora. A acupuntura não vai corrigir a escoliose dela. Mas a acupuntura vai auxiliar o tratamento da escoliose dela, reequilibrando a energia e a parte emocional para que essa paciente possa ter um melhor resultado ali no seu tratamento da escoliose. Que ela pode tratar com o quê? Com fisioterapia, com pilates, com RPG, com diversas outras técnicas aí que podem auxiliar a melhora da escoliose. Vocês estão percebendo a importância? Mas a acupuntura vai ser algo que vai facilitar isso. Se você é fisioterapeuta, se você é um RPGista, se você trabalha com pilates, chega uma paciente dessa para você vai fazer só as técnicas que corrigem a escoliose? Não, você faz a acupuntura junto porque vai te fornecer o melhor resultado. E qual a melhor forma de tratar isso aqui? Se o problema está na coluna, Schuh-Dorsais. Schuh-Dorsais. Você pode fazer isso com gua sha, com ventosa, com pontos de acupuntura para melhorar a musculatura ali nos Schuh-Dorsais, para tonificar a parte que está flácida, que está fraca e diminuir a tensão muscular na parte que está estagnado, que está contraído, que tem contratura muscular. Faz sentido isso para vocês? Mas não só os Schuh-Dorsais que vocês vão utilizar. Por quê? Porque essa paciente tem muita deficiência de energia em Qi e estagnação de Qi do baço. Então, pontos como BP4, CS6 vão auxiliar a diluir essa energia. Pontos como BP6 e BP9 auxiliam a diluir essa energia. Pontos como P7, liberação diafragmática, vão melhorar a captação da energia anti para quando você for fortalecer a parte fraca, chegar mais oxigênio para esse músculo. Tá? Você pode usar pontos como F3 para melhorar a estagnação de energia lá do fígado. Você pode utilizar, além de tudo isso, né? Você pode utilizar, então, associado isso aqui aos pontos Schuh-Dorsais. Você pode usar, além de tudo isso aqui, craniopuntura nos pontos E e D, que é torácica e lombar, que vão auxiliar também a nutrição dessas regiões. Show? Mas o mais importante de tudo isso aqui, tem um fator importante aqui que nós precisamos recomendar para essa paciente. Aliás, dois fatores importantes. Quais são? Estamos falando de uma escoliose com desequilíbrio energético, emocional e físico. Essa paciente vai precisar fazer pilates, vai precisar fazer um RPG, vai precisar fazer uma fisioterapia, vai. Mas a acupuntura vai ajudar muito nesse processo de resultados dela. E aí? O que mais nós podemos recomendar? Aí, esses alunos meus são fantásticos, são incríveis. Tá? Fabiola, vai ficar gravado assim, tá? Ao final da live eu tiro uma foto do quadro, posto no canal do acupunturista com o link que ficou gravado para vocês assistirem, tá? Então, quem ainda não faz parte do canal do acupunturista no Telegram, vai lá no link da minha bio, lá tem o link do Telegram e ela fica salvo tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? Também faça a sua inscrição no Laboratório de Inteligência Emocional. Você já está lá no link da bio, já faça a sua inscrição e nos dias 14, 15 e 16 de setembro teremos aulas com um nível avançado para você trabalhar as emoções do seu paciente e promover autoconhecimento, autocontrole das emoções e inteligência emocional. Pode usar Huatou também? Pode também, tá? Então, aqui precisamos recomendar que essa paciente melhore o quê? Alimentação. São alimentos densos que gerem o quê? Alteração de forma, que gera deficiência de energia em Qi do baço e gera estagnação do baço. Se você fizer a acupuntura e essa paciente não melhorar a alimentação, o que vai adiantar?
o que vai adiantar. Entendeu? Precisa melhorar a alimentação. Precisa fazer atividade física para melhorar a captação de energia anti também e já mobilizar aqui a coluna, tá? Na parte que está fraca e na parte que está contraída. Percebem? Que a acupuntura não é a salvadora da pátria. Por quê? Porque a alimentação e a atividade física também estão correlacionados. Então, acupunturista, não queira resolver tudo. Não queira resolver tudo da noite para o dia somente com a acupuntura. A multiprofissionalidade aqui ela é importantíssima. Para você ter o melhor resultado. Para o seu paciente virar para você e falar assim, nossa, você foi um profissional fora da curva. Você foi o melhor profissional que eu já fui, porque você me indicou para as pessoas certas. Para quem eu realmente precisava. Show? Incrível tudo isso, né? Incrível tudo isso. Como um simples caso de escoliose que a acupuntura não vai resolver, mas vai ajudar muito, é capaz de nos abrir a mente para diversos fatores, né? Tenho várias lives sobre hérnia de disco, tá? Várias lives sobre hérnia de disco. Tá? Se você quiser, se tiver um caso e quiser me mandar, pode mandar. Nós fazemos outro também. Mas se você ir lá no canal do Acupunturista no YouTube, lá tem diversas discussões de casos clínicos sobre hérnia de disco. Tá? Ana Lúcia, manda a foto da língua depois do atendimento, tá? Show de bola. Daiane, super indico curso de inteligência emocional. Nicole... Tá? Mudou meus atendimentos definitivamente. Vocês são incríveis, são os melhores alunos do mundo, tá? Melhores alunos do mundo. O Barbieri, não tem live sobre dengue. Se você tiver um caso clínico que você quiser que nós discutimos, mande o caso clínico com foto da língua no meu direct que nós podemos fazer, tá? Orientei a importância sobre os alimentos, show, maravilha, tá vendo? Que interessante, tá? Concordo plenamente com o seu critério médico e hoje o que mais falta é guia terapêutica. Show, professor, é isso aí. Nós precisamos estar atentos ao que é melhor para o nosso paciente. Não é idolatrar uma técnica, tá? Grande Fernanda tá aí também, não tinha visto você entrar. Fernanda é aluna nossa, incríveis alunos nossos, né? Mesmo dentro da MTC, é esse o pensamento, dieta, acupuntura, exercício físico, exatamente, né? A acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa, né? A dieta, a alimentação, a fitoterapia, os chás terapêuticos, tudo isso entra, né? Atividade física, Qigong, né? Tai Chi. Então, são várias técnicas associadas. Beleza? Pessoal, show de bola, tá? Amanhã teremos mais um Café com Acupuntura com um caso clínico incrível da Nicole. A Nicole mandou. Eu não me recordo agora qual era a queixa principal do paciente, qual que era o fator principal, tá? Mas eu vou postar lá nos meus stories para vocês também o tema dele, mas vocês já sabem, né? Toda quinta-feira estamos aqui. Semana que vem faremos todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira. Então vai ser uma semana intensa, incrível, em aquecimento já para o laboratório de acupuntura na inteligência emocional. Então aguardo vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Faça sua inscrição, convide seus colegas aí para fazer parte do laboratório de inteligência emocional, que é gratuito, tá? Porque lá vocês vão ter uma explosão da mente sobre a possibilidade que a acupuntura tem para tratar as questões emocionais e promover inteligência emocional. Beleza? No mais, tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição ali no direct ou no canal do Acupunturista no Telegram. Beleza? Contem comigo, eu conto com vocês e vamos juntos de mãos dadas, levando o maior conhecimento de medicina tradicional chinesa e tendo os resultados incríveis com os nossos pacientes, porque é isso que nos move dia a dia. Ter resultados e ver o paciente feliz e agradecendo por um tratamento diferenciado que nós possamos fazer com eles. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.